Bom pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Matheus, eu sou especialista em tráfego pago e gestão de automação. Então, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando vocês do zero como baixar o Cloud Code, como instalar, alguns termos que você vai precisar saber e principalmente a como construir o seu primeiro agente no Cloud Code. Então, fica aqui até o final que você já vai sair daqui com um projeto pronto. O que a gente está vivendo hoje nada mais é do que uma revolução. Assim como teve a Revolução Industrial, onde saiu dos humanos em fazer manualmente para as máquinas, aqui o que a gente está vivendo também é a mesma coisa. A primeira coisa que iniciou aí, né, nesse mercado de automação foi com as ferramentas como o Make e o N8N, que elas trouxeram o termo de arrastar e conectar. Então, uma pessoa que não necessariamente sabia programar já conseguiria construir automações. E a revolução que a gente está vivendo agora é uma revolução onde não necessariamente a gente precisa mais ficar dependendo dessas ferramentas que são um pouco manuais, né? Que você tem que puxar, resolver um problema, depois conectar uma outra automação e depois resolver um outro problema, tudo manualmente. O que a gente está vivendo agora é uma revolução onde você faz isso de maneira 100% automática, onde o agente ele vai tanto resolver o problema, ele vai te sugerir soluções e se você tiver dúvida você pode perguntar, ele vai te responder e ele vai se autocorrigir. Então basicamente a gente está saindo de um ponto onde criamos automações manuais e agora a gente está criando automações totalmente automáticas. Aqui eu trouxe para vocês dois termos que é determinístico e não determinístico. O que isso significa, né? O determinístico seria aquilo que já é pré-determinado, que são as automações, como eu comentei, como o Make e o N8N, onde você cria um fluxo e aquela automação ela vai ser executada daquela forma e pronto, acabou. E depois entra as ações não determinísticas, que são aquelas tarefas que elas têm variáveis, onde você não sabe exatamente qual que vai ser o destino final daquela automação, tem muitas variáveis envolvidas. Então é aí que entra a IA, e é aí que entra os agentes, como o Cloud Code, por exemplo, onde ele consegue construir essas automações, e justamente por ter essa questão de precisar tomar decisões, o agente ele vai conseguir fazer isso, ele vai conseguir tomar decisões sozinhas, ele vai conseguir dar suporte sozinho, e ele vai conseguir lidar com essas objeções totalmente sozinha. Se for para trazer aqui uma forma de explicar para vocês um pouquinho mais visual, seria como se a determinística você tivesse um mapa, né, um mapa físico, onde você está usando esse mapa para chegar até o ponto B. Você está no ponto A, quer chegar no ponto B, mas você errou a rua. Como que você faz para chegar no B agora se você errou a rua? Você vai ter que olhar a rota sozinho e recalcular ela totalmente sozinho. Já no não determinístico, seria como se você se perdeu e o próprio agente ele vai buscar a rota, ele vai recalcular a rota para você chegar no seu ponto B de maneira totalmente automática. Só que com isso, com essas ações não determinísticas que o agente te entrega, consequentemente também vem questões como organização que vão ser muito importantes, porque se ele tomar uma rota muito errada no início do seu projeto e você de repente não souber instruir ele da melhor forma, ele vai dar muita volta para chegar no resultado final. Não estou dizendo que ele não vai conseguir chegar, provavelmente vai, porém ele vai demorar muito mais a chegar lá do que se você fizesse certo desde o começo, se você fizesse organizado desde o começo. E é isso que eu vou ensinar para vocês. E como que vai funcionar para a gente poder manter o ambiente organizado, né? O ambiente ele vai se dividir aqui em três etapas, que são os workflows, os agentes, que é o Cloud Code, por exemplo, e os tools. O que são o workflow, o agente e o tools? Né? Eu vou explicar para vocês. O workflow nada mais é do que as instruções que a gente vai estar passando para o nosso agente, que no caso seria o Cloud Code, onde ele vai desenvolver o projeto. Então, eu vou passar para ele, Cloud, eu quero que você faça isso aqui primeiro, eu quero que faça isso aqui em segundo, quero que faça isso aqui em terceiro. Se a gente não passa isso, o que vai acontecer? Ele vai fazer o 1, depois ele vai fazer o 3, depois ele vai fazer o 5, depois ele vai fazer o 2. Então, sem organização, o projeto fica confuso. Então, aqui um exemplo bem claro disso, que se a gente construir um workflow com as instruções corretas, por exemplo, primeiro, pesquise os negócios, segundo, colete fontes e terceiro, gere o relatório. Olha só que facilidade. Se a gente não construísse isso, ele ia fazer pesquisar os negócios, gerar o relatório, depois ele ia pegar as fontes, então fica uma confusão, tá? Então a intenção do workflow é justamente organizar isso e ele é escrito em Markdown, que é basicamente com alguns asteriscos. Eu vou explicar para vocês mais para frente. E os agentes nada mais são do que as ferramentas que a gente pode utilizar, como o cursor, o próprio Cloud Code,
tá? Eles são os agentes, eles são o cérebro, o motor da operação. E ele lê os workflows e analisa e toma decisão em tempo real. Ou seja, ele vai escolher a melhor forma de fazer isso, de como delegar, ele vai raciocinar sozinho, tá? E ele vai se adaptar sozinho, que para mim é a coisa mais fenomenal do Cloud Code. E as tools nada mais são do que as ferramentas que a gente vai estar utilizando para poder extrair as coisas que a gente vai precisar. Então, por exemplo, tem algumas tools, por exemplo, como o Scrap Website, onde ele extrai dados de URLs de outras pessoas para poder integrar com informações e o Cloud Code conseguir acessar essas informações. Aí tem várias outras, tem análise, tem gerador de PDF, onde o Cloud consegue utilizar para gerar os seus PDFs. Então, essas ferramentas, o agente, o Cloud, ele consegue criar essas ferramentas, ele consegue buscar essas ferramentas e se caso essas ferramentas der algum problema, ele consegue corrigir elas também. Aqui é basicamente como que funcionaria, né? Essa construção toda. As instruções, o agente e, por fim, as ferramentas, que aí no final que vai ficar comunicando aqui um com o outro para poder seguir um passo a passo alinhado. E a gente sabe que organização é o mais importante. Bom, e agora eu vou explicar para vocês na prática como que vocês vão estar organizando o seu workflow antes de iniciar o projeto. Então, vamos aqui. Bom, aqui dentro do Google você vai pesquisar por Visual Studio, tá? E você vai vir nessa opção que tem o ícone azul aqui. Tá? Ele vai abrir essa página de download e aí você escolhe qual que é o seu sistema operacional. No meu caso é o Windows, mas se o seu for Linux ou Mac, tem as opções aqui também. Então você vai estar baixando. Como eu já tenho, eu não vou fazer isso. E aí depois você vai abrir o seu Visual Studio, ele vai aparecer mais ou menos assim. O seu Visual Studio vai aparecer mais ou menos assim. E aí o que vocês vão fazer é vir aqui na lateral, vai em extensões, tá? E vai procurar pelo Cloud Code. Vou digitar Cloud aqui. Ele já vai aparecer e vocês vão instalar. Um detalhe importante que para vocês conseguirem estar utilizando o Cloud Code, vocês vão precisar fazer uma assinatura. A assinatura é essa que está saindo por $17, tá? Vai estar em cerca de R$100, R$110 no máximo, tá? Então vocês vão ter que estar assinando para poder conseguir ter acesso ao Cloud Code, tá? Você pode ver que no de graça aqui não tem o Cloud Code e no Max também tem, né? Mas ele é bem mais caro. Só que esse daqui eu já indico para vocês, vocês vão estar conseguindo utilizar. Então, é isso. Então, assim que vocês fizerem a assinatura e baixarem o Cloud Code e instalarem no seu Visual Studio, o que vocês vão fazer é, tá vendo aqui que aqui em cima está mostrando que não tem nenhuma pasta? Significa que a gente não tem nenhum projeto. O que eu vou fazer é abrir uma pasta com um projeto e com um arquivo que eu vou disponibilizar para vocês estarem baixando aqui embaixo, tá bom? Aqui eu já abri a pasta, né? Eu abri a pasta, primeiro agente de workflow. Então, e eu coloquei esse arquivo aqui para vocês, tá? Esse arquivo nada mais é do que aquele que eu tinha te falado, que é o workflow, onde vai ser o passo a passo do nosso projeto. Eu vou estar disponibilizando ele aqui embaixo. E assim que vocês clicarem em abrirem aqui essa pasta, o Cloud ele já vai aparecer aqui do lado, tá? Tá vendo? Então tem esse botãozinho laranja, você vai clicar aqui e ele já vai aparecer nessa etapa aqui. Se caso não estiver aparecendo assim, significa que você tem que fazer o login da sua conta. Vai aparecer um botão azul, vocês logam e depois pronto, acabou, tá? Bom, nesse arquivo que eu disponibilizei para vocês aí, nada mais tem do que as instruções para o Cloud e a arquitetura que eu tinha explicado para vocês, que é a arquitetura WAT, né? Que a primeira camada vai ser de workflow, a segunda vai ser de agente, a terceira das ferramentas / execução, né? Então, se vocês quiserem ler, eu não vou ler ele todo aqui, mas se vocês quiserem ler, fica à vontade, mas nada vai estar descrito aqui do que além de instruções, como eu comentei, né? Loop de autoaperfeiçoamento, estrutura de arquivos, enfim, conclusão. Então, se você quiser, pode parar, pode ler para vocês entenderem um pouquinho mais a fundo, mas eu não vou ficar lendo tudo aqui, tá? Então, basicamente, o que eu vou falar para o Cláudio aqui agora, e lembrando, tá? Deixa eu tirar minha foto aqui um pouquinho para o lado, deixa eu mudar ela de lugar aqui, ó. Olha só, lembrando que aqui do lado, no Cloud, no Visual Studio, tem uma opção aqui, ó, chamada Edit Automatically, né? Vocês vão clicar aqui e vão mudar ela para o Play Mode, tá? Então, o Play Mode nada mais é do que um modo onde a gente sempre vai estar utilizando ele, sempre antes de construir qualquer projeto. Por quê? Porque você vai construir um plano e depois você vai executar, como eu tinha explicado, para ficar um projeto mais organizado. Então, o que eu vou passar para o Cloud aqui vai ser o seguinte, eu quero que ele leia o arquivo que eu coloquei nesse projeto, cloud.md, e baseado nesse arquivo, ele faça as perguntas que ele precisa para a gente poder desenvolver nosso primeiro projeto. Então, eu vou escrever aqui e vou mandar para ele.
Bom, mandei aqui, falei assim, Cloud, acabei de adicionar um arquivo, cloud.md, que explica como eu quero que você trabalhe nesse projeto. Vá em frente, inicialize o projeto, configure tudo e me faça qualquer pergunta que tiver. Agora a gente vai esperar ele retornar as informações. Bom, aqui agora ele já me mostrou algumas integrações possíveis e me retornou algumas perguntas, né? Então ele me perguntou aqui quais integrações externas eu planejo utilizar nesse projeto. Se eu quero utilizar alguma linguagem, alguma LLM, né? Se eu quero utilizar alguma ferramenta de extração de dados, eu ainda não sei se eu quero uma estrutura base ou se eu quero usar o Google Sheets, Slide ou alguma coisa assim para integrar o nosso projeto. Bom, como eu ainda não sei, eu vou falar aqui para ele que eu não sei ainda, porque a gente só está querendo que ele leia as instruções. E vocês podem ver que ele tem uma outra pergunta, porque tem a parte de integração e tem a parte do Git. Isso aqui provavelmente está se referindo ao GitHub, que é uma plataforma para você hospedar os seus projetos, tá? Então vou colocar que não é preciso e vou enviar. Porque o meu plano inicial aqui agora é apenas que ele leia e entenda o workflow que eu planejei, tá? Ele já me retornou aqui agora com um plano, né? Ele já me retornou com um plano, tá? O contexto, o usuário criou o CloudMD, que definiu a arquitetura WAT, né? Workflow, Agente e Tools. Aqui ele já me retornou tudo que ele vai ter que criar dentro do projeto para poder começar. Tá? Então ele já me pediu a confirmação se eu quero aceitar. Depois que você ler o plano e você julgar que está tudo bem, você pode clicar para auto-aceitar, não tem problema. Tá? Inclusive eu vou mostrar uma opção para vocês que vocês podem ignorar as solicitações dele. Mas eu só indico você fazer isso depois que já tiver montado o plano. Tá? Então vou clicar aqui em aceitar. Vocês podem perceber que aqui no canto ele já começou a construir as pastas que a gente não tinha, tá? No projeto. Já criou a parte de ferramenta, de workflow, né? E o legal também é que ele vai mostrando exatamente o que está sendo feito, né? Você pode perceber aqui que ele já riscou aqui diretórios, já riscou tudo que ele está fazendo, ele vai te mostrando. Ele mostra as tarefas que ele tá para fazer e as tarefas que ele já fez. Então isso é bem legal, porque você pode sair da tela, fazer outra coisa e depois voltar e ver como está o andamento do projeto. Bom, aqui o Cláudio já terminou, né? Ele já terminou e ele já retornou para mim que os próximos passos que ele sugere são esses aqui, que é instalar algumas dependências, tá? E quando tiver também uma ideia concreta, é só mandar para ele e ele já vai construir. E terceiro, adicionar as chaves APIs conforme a gente for precisando de integração. Se vocês virem aqui nesse arquivozinho que o Cláudio criou, que ele é .env, aqui vai ficar onde você vai estar adicionando as suas chaves APIs. Então vamos supor, você tem a chave API da OpenAI, você vai lá no site, pega, joga aqui da Anthropic, pega, coloca aqui da AppFy, coloca aqui. Então basicamente você vai copiar e vai jogar aqui na frente e vai dar um Ctrl S aqui, vai salvar o arquivo, que aí o Cloud vai conseguir acessar essas APIs por esse arquivo, tá? Então fica muito esperto também, porque esses arquivos aqui, eles são totalmente confidenciais, então toma cuidado para não mostrar esse arquivo. Bom, agora eu vou falar para o Cláudio que eu quero estar criando um projeto onde eu quero analisar os meus concorrentes e quero trazer essas informações para ele, para ver tendências, o que eles estão fazendo de novidade para trazer para a gente. Então eu vou falar para ele, Cláudio, eu quero criar um analisador de concorrência e eu quero jogar apenas o link para você, fornecer o link para você e você me traga o que esse cliente está fazendo de diferente para conseguir aplicar aqui na minha empresa. Então vamos lá. Bom, mandei aqui para ele, né? Falei, um monitor de concorrentes, dado uma lista, o Cloud vai acessar, vai extrair os preços, as novidades, vai salvar em um relatório para a gente, tá? Então ele já começou aqui a fazer as buscas e vai retornar as nossas perguntas. Um detalhe importante é que se vocês quiserem não precisar ficar aceitando isso aqui toda hora, eu vou ensinar agora para vocês. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir aqui, se caso não estiver aparecendo aqui para vocês, vai clicar aqui em configurações, em settings e vai escrever Cloud aqui. Escreve Cloud, aí já apareceu aqui, ó. Allow Danger Skip Permission, ou seja, permitir sem perguntar que ele faça tudo. Você seleciona, pode fechar aqui, que aí não mais vai ficar aparecendo essas coisas, tá? Aqui ele já retornou para mim. O que você quer extrair dos concorrentes? Preço, produto, plano, novidade, ambos. Vou colocar aqui preços de produtos e plano. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar ambos, vai. Vou deixar ambos. E aqui ele já me pediu a API da Anthropic. Eu vou falar que eu não tenho a API da Anthropic, porque eu estou querendo trazer para a realidade de vocês, tá bom? Então, perfeito. Vocês podem ver aqui também que ele já liberou a opção Bypass Permissions, ou seja, eu vou selecionar ela, agora pronto. Não preciso fazer nada, o Cloud pode fazer o que quiser aí e eu volto com vocês aqui quando ele finalizar.
Bom, perfeito. Ele já finalizou aqui, né? E ele já está me ensinando tudo como que eu vou funcionar o meu, como que vai funcionar o meu agente, né? Então ele já mostrou aqui que eu vou precisar preencher a aba competidores.json. Ela vai estar aqui, ó. Então eu vou colocar aqui a URL dos meus clientes, né? Dos meus concorrentes no caso, e ele vai me trazer as informações. Então ele está falando aqui para eu instalar as dependências. Eu vou ensinar para vocês aqui como instalar essas dependências, que basicamente você vai copiar isso aqui, tá? Você vai apertar um Ctrl e aspas, tá? Aquela teclinha embaixo do ESC, ele vai abrir o terminal. Feito isso, abrir o terminal, você vai colar aqui o arquivo. Você pode apertar o botão direito do seu mouse que ele já vai colar. Você vai clicar, ele já perguntou aqui se eu quero criar isso, né? Porque eu já tenho, na verdade, né? Então, eu vou falar que sim, né? Porque senão ele não vai instalar. Bom, eu só ignorei no caso, ele já instalou. Bom, perfeito. Já instalei. Agora ele quer que eu chamo ele de novo, tá? Para ele ler o workflow com um script já extraído. Ou seja, primeiro eu vou ter que preencher essas informações. Então eu vou pegar informações aqui de qualquer pessoa, vou preencher aqui só para vocês verem como que vai funcionar. Vamos fazer o seguinte para ficar ainda melhor. Vamos colocar aqui para o Cloud que eu quero que ele crie uma parte visual também desse projeto, onde a gente vai trazer esses dados em números. Então vou solicitar para ele aqui. Bom, pedi aqui agora para ele criar uma interface desse projeto para a gente conseguir visualizar ele de uma maneira mais fácil, né? Ficar mais didático, né? Vamos falar assim. Bom, solicitei aqui para o Cloud criar uma parte visual. Agora a gente vai esperar o que ele vai precisar para a gente poder dar continuidade. Ele não vai me perguntar mais nada porque ele está em modo BPass, mas quando ele finalizar aqui eu volto com vocês. Agora ele já me retornou aqui que ele criou o dashboard, tá? Então vai ter 3 métricas, o total de site monitorado, total de preço coletado e as novidades encontradas. Eu vou falar para ele aqui agora, nesse dashboard, ele também está criando uma parte para eu poder estar adicionando a URL desses meus concorrentes. Então, ó, então eu pedi aqui para ele, crie também uma parte onde eu possa estar adicionando a URL dos meus concorrentes e ele vai estar retornando os resultados. E agora a gente vai aguardar. Prontinho, ele terminou aqui, tá? Ele falou que eu vou precisar instalar algumas coisas, isso aqui eu já instalei, né? Mas de qualquer forma, se você tiver na dúvida, vem cá, joga aqui, que não vai ter erro, tá? Esse aqui ele ainda não tinha, né? Tá. Esse aqui foi para rodar o servidor, tá? Então aqui ele já me apontou que tá rodando. E olha só que maravilha, vou mudar minha tela aqui para vocês verem. Só, ele criou aqui para gente o nosso monitor de concorrente, né? Então vamos testar esse monitor de concorrente para ver se ele está funcionando. Então vou jogar aqui, eu vou jogar o meu, nome do concorrente, vou colocar aqui Matheus Peineal, vamos colocar aqui meu site, vamos ver, peineal.com, adicionar site. Ó, eu posso adicionar vários, né? Eu posso adicionar vários concorrentes aqui. E agora eu vou monitorar esse site. Concluído. Concorrente, bom, no meu não tem preço. Vamos pegar alguém maior aqui. Bom, tava retornando um erro aqui, mas eu acredito que eu já sei o que é. Deixa eu ver. Exatamente, ó. Exatamente isso. Então, olha só, o nosso monitor aqui ele já retornou o preço de 12 produtos, tá? Primeiro preço encontrado, novos computadores, fogão, tem 7 novidades encontradas. Ele mostrou aqui os preços e as novidades.
Detalhe, tá? Isso aqui a gente pode ajustar, né? A gente pode melhorar essa interface, a gente pode mudar a questão de como que vai aparecer os preços, enfim. Isso aqui era mais para mostrar para vocês como que funcionaria. E aqui também tá pedindo o HTTPS, então ficar esperto com isso aí. Vamos fazer mais um teste aqui, adicionar um outro site. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar Kabum, por exemplo, né? Pessoal da tecnologia aí, HTTPS, kabum.com.br. Vamos colocar aqui Kabum. Ele está demorando um pouco porque provavelmente ele está fazendo requisição, o site é grande, né, pessoal? Então, olha só, a Kabum, ele acabou não trazendo nenhum preço. Bom, isso aqui vai ser ajuste, a gente pode fazer esses ajustes mais para frente, mas vocês podem ver que o Mercado Livre funcionou. E aí, com isso, a gente vai ajustando, vai falando para o Cláudio que ele vai melhorando sempre isso aqui, tá? Bom, pessoal, essa foi a primeira aula. Eu só queria introduzir um pouquinho para vocês mesmo, mostrar um primeiro workflow bem básico, mas nas próximas aulas a gente vai trabalhar com workflows um pouquinho mais complexos e eu vou ensinar vocês passo a passo a como tá fazendo, como tá construindo e, claro, também implementando para as empresas que vocês vão prestar serviço futuramente, tá? Então, se você gostou dessa aula, deixa o like,